Olá! A emergência é sempre uma situação grave que acontece de repente e que requer uma ação imediata com a finalidade de resguardar a vida da pessoa. A pessoa cuidada por estar mais frágil e debilitada pode, de uma hora para outra, ter uma piora súbita em seu estado geral ou sofrer um acidente. Esteja atento para perceber uma emergência e procure ajuda para lidar com essa situação de maneira firme e segura. Portanto, a emergência requer cuidados imediatos com a finalidade de evitar complicações graves ou a morte da pessoa cuidada. A pessoa idosa pode ter mais de uma doença crônica, como, por exemplo, diabetes e hipertensão arterial, sequelas de derrame e Parkinson, e por isso seu estado geral pode se alterar muito rapidamente. O aparecimento súbito de sinais que a pessoa não tinha anteriormente, tais como sonolência excessiva, confusão mental, agitação, agressividade, pode indicar uma situação de emergência. É importante manter em local visível e de fácil acesso os números de telefones dos serviços de pronto-socorro, como o SAMU 192, para onde se possa ligar em caso de emergência. O engasgo ocorre quando o alimento sólido ou líquido entra nas vias respiratórias, podendo desencadear aspiração, quando líquidos ou pedaços muito pequenos de alimentos chegam aos pulmões, o que pode provocar a pneumonia por aspiração. Sufocamento ocorre quando pedaços maiores de alimentos ou objetos param na garganta, na traqueia, e impedem a passagem do ar. Ao perceber que a pessoa cuidada está engasgada, tente primeiro retirar com o dedo o pedaço de alimento que está provocando o engasgo. Caso não consiga, coloque a pessoa em pé, abrace-a pelas costas, apertando com seus braços a boca do estômago da pessoa, conhecida como manobra de Heimlich. E ao alimentar a pessoa acamada, coloque-a na posição mais sentada possível com a ajuda de almofadas e travesseiros, e não dê líquidos e alimentos à pessoa que estiver engasgada. As quedas são os acidentes que mais ocorrem com as pessoas idosas e fragilizadas por doenças, ocasionando fraturas, principalmente no fêmur, costela, coluna, bacia e braço. Após uma queda, é importante que a equipe de saúde avalie a pessoa e identifique a causa, buscando no ambiente os fatores que contribuíram para o acidente. Assim, podem ajudar a família a adotar medidas de prevenção e a tornar o ambiente mais seguro. Ao atender a pessoa que caiu, observe se existe alguma deformidade, dor intensa ou incapacidade de movimentação, que sugere fratura. No caso de suspeita de fratura, caso haja deformidade, não tente colocar no lugar e procure não movimentar a pessoa cuidada e chame o serviço de emergência o mais rápido possível. A convulsão ou ataque epilético é o resultado do descontrole das ondas elétricas cerebrais e pode acontecer por diversas causas. Não é doença contagiosa, portanto ninguém se contamina ao atender e tocar a pessoa durante a convulsão. Na crise convulsiva, a pessoa pode cair, perder a consciência, movimentar os braços e pernas contra sua vontade de maneira desordenada, urinar e defecar involuntariamente. Ao atender a pessoa durante a crise convulsiva, apoie a cabeça da pessoa e gire para o lado, para evitar que a saliva seja aspirada e vá para os pulmões. Proteja a pessoa para que ela não se machuque, afastando móveis e objetos. Ao terminar a crise, a pessoa acorda confusa, desorientada, sentindo dores no corpo e sem saber o que aconteceu. Tranquilize a pessoa e procure a ajuda da equipe de saúde. Os vômitos podem estar relacionados à doença ou uma reação do organismo a um alimento ou medicamento. Vômitos frequentes causam desidratação, principalmente em crianças, idosos e pessoas debilitadas. Para evitar que a pessoa fique desidratada, é preciso repor com soro caseiro ou de pacote o líquido e sais minerais perdidos pelo vômito. Ao atender a pessoa acamada que esteja vomitando, vire-a de lado para evitar que o vômito seja aspirado e chegue aos pulmões. Diarreias são fezes líquidas em maior número do que a pessoa evacua normalmente. As crianças e os idosos com diarreia podem facilmente ficar desidratadas.
A alimentação da pessoa com diarreia não deve ter alimentos fibrosos como verduras, legumes, frutas, feijão e alimentos doces. Nos primeiros sinais de diarreia e vômitos, prepare soro caseiro ou de pacote e ofereça à pessoa em pequenos goles. Se a pessoa cuidada, mesmo tomando soro, continuar com vômito ou estiver com sinais de desidratação, sangue nas fezes, vermelhidão na pele, febre e calafrios, é preciso que seja avaliada pela equipe de saúde. Pessoas com diabetes ou que tomem remédio para o coração podem apresentar complicações mais cedo. A desidratação acontece quando a pessoa perde líquidos e sais minerais pelo vômito e diarreia. A pessoa desidratada pode apresentar pele seca, olhos fundos, pouca saliva e urina. Nas crianças pequenas, a moleira fica afundada. Sonolência, cansaço, piora do estado geral, pressão baixa, confusão mental são sinais de desidratação grave. Se a pessoa não consegue beber água ou soro, ou os vômitos e diarreia não param, procure a equipe de saúde, pois pode ser necessário aplicar soro na veia. A hipoglicemia é a diminuição do nível de açúcar no sangue. Isso acontece nos diabéticos quando faz muito exercício físico, em jejum, ou se fica muito tempo sem se alimentar. No diabético também pode ocorrer hipoglicemia quando a pessoa recebe uma dose de insulina ou de medicamentos para o controle de diabetes maior que o necessário, ou quando consome bebida alcoólica em excesso. A hipoglicemia pode ocorrer em qualquer hora do dia ou da noite, mas em geral acontece antes das refeições. Os sinais e sintomas de hipoglicemia são cansaço, suor frio, pele fria, pálida e úmida, tremor, coração disparado, nervosismo, visão turva ou dupla, dor de cabeça, dormência nos lábios e língua, irritação, desorientação, convulsões, tontura e sonolência. Converse com a equipe de saúde para aprender a verificar a glicemia em casa. Se a glicemia estiver abaixo de 50 a 60 mg por decilitro, ou a pessoa estiver sentindo os sintomas referidos acima, ofereça a bala ou meio copo de água com 2 colheres de sopa de açúcar. Se ela estiver desmaiada ou se recusar a colaborar, coloque um lenço entre as arcadas dentárias e introduza colheres de café com açúcar entre a bochecha e a gengiva, massageando-a por fora. Assim que a pessoa melhorar, ofereça a ela uma refeição. Se os sintomas não desaparecerem, é preciso procurar imediatamente uma equipe de saúde ou um serviço de urgência. Desmaio é a perda temporária da consciência, que pode ocorrer quando a pessoa tem uma queda da pressão arterial, convulsões, doenças do coração, hipoglicemia, derrame e outras. Por esse motivo, é preciso identificar a causa do desmaio. Enquanto a pessoa estiver inconsciente, não ofereça líquidos ou alimentos, pois ela pode engasgar. Verifique se a pessoa apresenta ferimentos ou fraturas. Peça ajuda para levantar a pessoa e colocá-la na cama. Mantenha a pessoa deitada, com a cabeça no mesmo nível do corpo. Se a pessoa que desmaiou for diabética, espere recuperar a consciência e então ofereça a ela um copo de água com açúcar. Se for possível, meça a pressão e sinta os batimentos do pulso. Se a pessoa não melhorar, procure imediatamente uma equipe de saúde. Sangramento é a perda de sangue em qualquer parte do corpo. Pode acontecer externamente ou internamente, resultante de feridas, cortes, úlceras ou rompimento de vasos sanguíneos. O sangramento interno é mais grave e mais difícil de ser identificado. Procure localizar de onde vem o sangramento e estancá-lo, apertando o local com as mãos. Para evitar a contaminação, proteja o local com um pano limpo. Para diminuir o sangramento, utilize compressa com gelo ou água gelada, mantendo elevado. Se a hemorragia acontecer no órgão interno que se comunica com o exterior, o sangramento será percebido na boca, nariz, fezes, urina, vagina ou pênis, dependendo do local onde rompeu o vaso sanguíneo. No sangramento do intestino, é possível perceber fezes escuras e com cheiro fétido. O sangue que vem do estômago escuro, como borra de café ou vermelho vivo, e pode ser observado no vômito. O sangue que sai do pulmão é vermelho vivo, com bolhas de ar. Na hemorragia de bexiga, o sangue sai pela urina.
O sangue que sai pela vagina pode ser de uma hemorragia da vagina, do útero ou das trompas. Qualquer tipo de sangramento deve ser avaliado pela equipe de saúde. Na confusão mental, a pessoa fica agitada, irritada, desorientada, não sabe onde está e fala coisas sem sentido. Parece ativa no momento e logo a seguir pode estar sonolenta e com a atenção prejudicada. A confusão mental pode acontecer no infarto do coração, desidratação, traumatismo do crânio, infecção, pressão baixa, derrame ou outra doença grave. É preciso que a pessoa seja avaliada pela equipe de saúde. Com o tratamento dessas doenças, geralmente a pessoa sai do estado de confusão. E esses são os cuidados imediatos que as situações de emergência requerem. Até a próxima.